Então, 1 Tessalonicenses 5,23 diz: e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, preste atenção aqui, é muito importante você entender, discernir. Paulo, ele começa do mais íntimo, ele começa do homem interior, ele começa do verdadeiro homem, que é o ser espiritual. Ele diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito. Mas muitas vezes, queridos, a gente está consciente, muito mais consciente do nosso corpo, de que nós somos um corpo. E na maioria das vezes a gente está consciente da nossa mente, da nossa alma. Tanto que a gente cita esse texto, muitas pessoas citam esse texto de forma incorreta. Eles dizem: o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo, vosso corpo, alma e espírito. A maioria das pessoas cita assim: vos santifica em tudo. Vem logo na nossa mente a consciência do corpo, e a gente cita: vos santifique no corpo, na alma e no espírito. A gente coloca o espírito em último lugar. Sabe por quê? Porque nós precisamos nos conscientizar que somos seres espirituais, que nós somos um espírito. Então, Paulo não está dizendo aí: e o Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso corpo, alma e espírito. Ele está dizendo numa sequência diferente. Começa por onde? Pelo Espírito. Então, para que você seja dirigido pelo Espírito, você tem que sair da dimensão de ter só consciência do corpo. A gente é um espírito, temos uma alma, uma mente, e moramos no corpo. Então, a primeira questão que eu queria que você destacasse é que nós colocamos, por que muitas vezes nós não conseguimos ser dirigidos pelo Espírito? Por que eu não consigo andar no Espírito? Porque eu estou consciente do corpo. Eu coloco o corpo em primeiro lugar. E a gente que é cristão está mais consciente do corpo do que do Espírito. Por isso que as coisas naturais, escute bem isso, que as coisas naturais significam mais para as pessoas que são conscientes do corpo do que as coisas espirituais. As coisas espirituais ficam em segundo plano, porque as pessoas estão conscientes do corpo. Elas se preocupam com as coisas naturais. Então, sendo assim, a gente chega a uma conclusão que nós colocamos as coisas físicas em primeiro lugar. E o que acontece? Nós vivemos mais na dimensão da mente e do corpo, e o espírito fica em último plano, como eu e você. Em nome de Jesus, essa realidade vai mudar hoje. Deus vai trazer para mim e para você uma consciência do Espírito, e nós não vamos mais andar nessa sequência errada de viver guiado pelo corpo, pelos impulsos da carne, pelas compulsões. Eu estava assistindo um estudo que a produção de alimento em escala, em grande quantidade,
ela veio explodir de uns 50 anos para cá. O ser humano foi evoluindo, descobriu a agricultura, mas a agricultura era muito de subsistência, não era de mercado, de produção em escala para ganhar dinheiro. E aí o que aconteceu? De 50 anos para cá, então a sociedade não tinha problema de obesidade. Há 50 anos atrás, obesidade era coisa de americano, de europeu. Eles vinham para o Brasil e viam. Deu pausa aí. Eles vinham para cá e viam os brasileiros com a saúde. Até gostavam das nossas mulheres bonitas, né? Até hoje são, mas o que acontece, queridos? Nós vivemos uma compulsão. Nós comemos mais do que necessitamos e gerou uma epidemia de obesidade. Obesidade é uma doença, mas a custo de quê? Porque nós somos centrados no corpo e a gente vive guiado pelas compulsões. Eu estou falando isso sem querer agredir ninguém, mas eu sou uma pessoa que estou lutando para vencer. Venci 10 quilos, preciso vencer mais 10. E eu quero declarar que o corpo não vai comandar você, que você vai ser dirigido pelo Espírito. Amém? Então, nós, o homem, a mulher, é um ser espiritual. E nós precisamos ter essa consciência, irmãos, do Espírito. As coisas espirituais se tornarão mais reais em nós quando nos tornarmos mais conscientes do nosso espírito. E aí o que acontece? Se nós, quando nascemos de novo, nascemos do Espírito, da palavra, nós devemos ser guiados pelo Espírito. E para mim ser guiado pelo Espírito, eu preciso que o Espírito de Deus me guie mediante o que? Mediante o meu Espírito. Então eu preciso de consciência espiritual, pastor José. Eu preciso desenvolver essa consciência que eu sou o Espírito, para que o Espírito possa me guiar, porque Ele vai me guiar onde? No meu Espírito. Então, você está sendo desenvolvido pelo poder da palavra. Deus quer nos levar para dimensões espirituais, de a gente sair daquela superficialidade espiritual, de ser só pessoas que querem receber de Deus, mas que serão pessoas guiadas pelo Espírito de Deus, e se tornarão a própria manifestação da bênção de Deus, que você não vai estar muito mais preso por circunstâncias, mas que você vai estar andando guiado pelo Espírito de Deus, acima de todas as circunstâncias. Pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, mas você vai caminhar guiado pelo Espírito de Deus, e você vai ser instrumento de arma espiritual do céu, para realizar o sobrenatural, para trazer cura onde houver enfermidade. Você não vai ser mais um doente atrás de cura, você vai ser a cura, você vai ser o Espírito de Deus, você vai ser o canal do Espírito de Deus, para que a cura e a libertação brote aonde você foi estabelecido, na vida das pessoas. Amém? Então, coloque o Espírito em primeiro lugar. É o que Paulo está dizendo aí. Apresenta a Deus, Deus de paz, nos santificará em tudo o vosso Espírito. Coloca o Espírito. Diz para a pessoa que está aí do seu lado, aí na sua casa: vamos colocar o Espírito em primeiro lugar. Amém? Deixa a carne lá em segundo plano, terceiro plano, e coloca o Espírito. Amém, queridos? Torne-se mais consciente do Espírito. Deixa eu te dar aqui uma ferramenta para você começar a andar no Espírito. Eu coloquei no nosso texto, mas você tem que todos os dias fazer uma declaração, e eu estou vendo que isso até a ciência se curva, queridos. O poder da palavra. Eu estava vendo
uma ministração do Augusto Cury, ele falando sobre o poder da palavra, de nós gerenciarmos a nossa mente, de nós não sermos reféns da nossa mente, porque ele disse: a nossa mente mente, e você não pode ficar passivo com a sua mente. Isso ele falando de um sentido de psiquiatria. Ele disse: você tem que contestar a tua mente. A tua mente vai dizer: tu está triste, tu está deprimido. E ele disse: você tem que tomar o controle, você tem que contestar ela. Você tem que botar ela no lugar dela. E aí eu vou levar agora para um plano mais profundo do que a ciência já está se rendendo. Todo dia se levante e diga: eu sou espírito. Declare na sua casa, diga comigo: eu sou espírito. Eu tenho uma alma e eu moro no corpo. Diga: eu sou espírito. Eu tenho uma mente, uma alma e eu moro no corpo. E quando você vai declarando isso todos os dias, você declara: eu sou espírito, eu tenho uma alma e eu moro no corpo. Você vai ganhando consciência de que você é um ser espiritual. E você vai começar a vencer o pecado. Você vai começar a vencer as fraquezas espirituais. Você vai se tornar um gigante espiritual. Amém? Mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Em segundo lugar, em primeiro lugar, consciência. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo, tomando consciência de que você é um espírito. Em segundo lugar, queridos, e é o nosso último tópico de hoje: qual a diferença entre o espírito e a alma? Agora aqui, meu amigo, aqui é teste de doutorado, só que a gente só vai desvendar no espírito. Pode ser PhD, pode ser... E aí que entra, irmãos, o Espírito Santo. Vamos lá para a palavra. Hebreus 4:12, palavra poderosa, meu querido. Abra sua Bíblia aí. Ela diz assim: que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aí olha só, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, e discernir as intenções do coração humano. Então, olha aqui para mim. A palavra de Deus é espada. No grego aí é espada afiada de 2 gumes. Tem um bisturi que faz a divisão, que separa. Então se separa alma e espírito. Logo, se pode ser dividido, eles não são mesmo. Ninguém pode dividir você: eu vou te rachar no meio, não. Mas pode dividir o teu casamento. Vem o demônio lá e o espírito está contendo e pá, divide, separa. Divórcio. Impressionante, irmãos, como está tendo divórcio, crise, esse confinamento. As famílias estão em guerra, violência doméstica, feminicídio. Mas eu quero declarar que a tua casa é lugar de paz. A tua casa é dirigida pelo Espírito, e na tua família vai reinar a paz, vai reinar a reconciliação, vai reinar o perdão, vai reinar a renúncia do ego, vai reinar a morte da soberba, e vai viver a unidade, vai viver a comunhão, vai viver o companheirismo, vai viver a cooperação dentro da tua casa. Amém? Porque você não anda na alma, você anda no Espírito. Então, o Espírito e a alma não são a mesma coisa, são distintos, são diferentes. Senão Paulo não dizia: olha, o Deus de paz santifique você por completo, sozinho. Você não, ele fez a tricotomia, 3 dimensões do homem. Então, quando você começa, há muitos anos, irmãos, acho que 2 décadas, que eu comecei, meu Deus, eu queria tanto mudar de vida. Aí eu fui para um aprofundamento teológico,
vou querer conhecer, mas não aquela teologia que hoje em dia tem o espírito da Grécia, do humanismo, do intelectualismo. As pessoas vão para a faculdade estudar teologia e sai de lá ateu. Quer explicar de forma racional e não tem como. Deus, ninguém vive pelo intelecto. Deus é experimentado no Espírito. E o teu Espírito vai começar a receber revelação de Deus. Amém. E pasmem vocês, eu vi aí outro dia que os muçulmanos enviam os filhos deles para a Europa para estudar. E a fé deles é mais firme. E eles voltam, continuam como muçulmanos, seguindo a religião do Islã. Mas os nossos, que a gente manda para estudar na América, nos Estados Unidos, todos eles, 90% nega a fé, sucumbe, cai, se desvia. E até aqui dentro da própria nossa geografia, vai para a universidade, aí chega um professor com uma ideologia anti-Deus, que é a teologia, que até a ciência se curva, as formas de conhecimento humano, empírico, religioso e filosófico, está lá o religioso. A gente estuda metodologia do ensino científico, está lá o ensino religioso, é uma forma de conhecimento, mas eles anulam Deus. E eu quero te dizer que você é o Espírito. Eu comecei a estudar, meu Deus, me dá discernimento. E a Bíblia começa, a gente vê até escassez dentro da própria igreja, de pastores. A gente vê dificuldade, até nós os pastores temos dificuldade de ensinar, de ministrar, porque falta conteúdo espiritual. A gente é muito da alma, muito só no intelecto, e falta conhecimento da vida do Espírito. Então, mas aí Deus começou a trabalhar, eu comecei a me desenvolver espiritualmente, comecei a entender, raciocinar no Espírito, comecei a ser movido, e eu queria repartir com você essa pequena experiência. Qual a diferença entre a alma e o Espírito? A gente fica até assustado que poucas pessoas, como porém pode ser igual ou a mesma coisa? Pelo Espírito de Deus, a alma e o Espírito não são a mesma coisa, porque pelo Espírito de Deus elas podem ser divididas. Então, a gente chega a uma conclusão: somente a palavra de Deus. Olha aqui para mim, isso é poderoso. Somente a palavra de Deus pode dividir a alma do Espírito. E olha aqui, escute bem isso, para que você comece a entender qual é a dimensão da alma e a dimensão do Espírito. Você tem que sair da superfície da palavra. Sabe por quê? Olha, escuta bem isso. Se você quer tesouros preciosos, se você quer ouro, o ouro não está na superfície. Os tesouros, as riquezas estão nas profundezas. E houve a febre americana do ouro e eles começaram a ir atrás de ouro. E quem ficava na superfície não conseguia ter acesso. Mas onde está o ouro? Debaixo da terra, tem que ser cavado. Tem que cavar rocha. E lá está as pepitas de ouro, as pedras preciosas, diamante, esmeralda, rubi. Está onde? Nas profundezas da terra. E eu quero te dizer uma coisa: eu e você somos o quê? Feitos do pó da terra. Escute essa revelação de Deus. Ouça bem, que o teu Espírito recebe essa revelação. Aonde está as maiores experiências que eu e você vamos viver? Os ouros, a glória de Deus, onde está? Está na profundeza do teu ser, está no teu Espírito. Será que você pode dizer isso? Está dentro do teu mais profundo ser. Assim como o garimpeiro tem que cavar, você tem que cavar, que você é barro, é pó, foi feito do pó da terra. Dentro de ti que estão as riquezas espirituais. E aí quando você começa a entender que não adianta, queridos, uma vida rasa na palavra, uma vida rasa no Espírito,
de você edificar o teu espírito na fé, na palavra e na oração, na comunhão com o Espírito Santo, você vai ter pouco acesso às riquezas do teu espírito. E aí, eu queria ler aqui o penúltimo texto da nossa ministração de hoje. 1 Coríntios 14:4. Escute bem isso. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Quem ora? O meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Olha só, Paulo está dizendo aí uma chave poderosa, oração em línguas para edificar, que é uma oração no teu interior. Ninguém ora em línguas, pastor, para mostrar que a gente tem o dom de variedade de línguas. Não sei falar, mas você ora em línguas no teu interior. Tua mente fica infrutífera, mas teu espírito fica poderoso, fica edificado. E quando você ora em línguas, olha o que acontece. O espírito está orando, mas a alma está infrutífera. E sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nosso problema é que a gente tem orações intelectuais, mas a gente tem um déficit altíssimo de orações no Espírito. Quando você ora em línguas, quem é que está orando? Meu espírito ora de fato. E ele ora em que dimensão? Na dimensão do Espírito de Deus. A mente, o intelecto fica infrutífero. Estão me entendendo? E a conclusão é que a nossa mente, nossa mentalidade humana, natural, é uma parte da nossa alma. Mas Paulo está dizendo aí, olha, quando você ora no Espírito, de fato, a tua mente fica infrutífera. Ele não diz, quando eu oro em outra língua, a minha alma ora. Não é uma oração da alma, não é uma oração do intelecto. Quando eu oro em línguas, não é o meu intelecto que está orando, ou a minha mente. Ele disse, eu não estou orando com a minha alma, eu não estou orando com a minha alma. Quando eu oro em línguas, eu estou orando com o meu espírito. É o teu espírito que é ativado quando você ora em línguas. E com o meu coração, com o meu íntimo do meu ser, com o meu ser espiritual, com a minha essência verdadeira, começa a ficar alinhada com o Espírito de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? É fantástico isso. A igreja, irmãos, olha aqui para mim, preste atenção nisso, precisa sair da dimensão da alma e entrar na dimensão do Espírito. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é uma luta intelectual, não é uma luta da Grécia. A nossa luta é espiritual. E por isso que muitas vezes nós não prevalecemos, porque nós oramos orações mais intelectuais do que orações espirituais. E eu não estou falando aqui de uma religiosidade louca, não. Ah, pastor, agora, mas nós temos um recurso poderoso, a oração ao Espírito. Paulo fala sobre a armadura de Deus, mas a gente cita a armadura de Deus, mas é mais do que confissões. E eu creio, e eu prego a confissão de poder. Mas ele diz, tomando toda a armadura de Deus, orando no Espírito em todo o tempo, orando no teu interior, quando você fica lá mesmo em silêncio, mas você está começando a orar profundamente. Tua mente fica infrutífera, tu não entende. Tem vezes até que você vai interpretar, tem interpretação de línguas, mas quando você começar a orar em línguas e começa a vir impressões dentro do teu espírito, e você começa a entender, começa a vir dentro de você um entendimento espiritual, que você começa a entender tudo. Meu Deus, é isso. E vem aquela iluminação,
e você começa a atuar no sobrenatural, você começa a vencer as batalhas espirituais. Amém, queridos? Você lembra o que Jesus disse? Olha o que Jesus disse lá, João 7,37, esse é o nosso último versículo. No final da festa, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, da onde que vai fluir rios de água viva? Do seu interior fluirão rios de águas vivas. É do teu espírito, Jesus está falando. Nós temos procurado travar batalhas espirituais com capacidades mentais. Diga-se, não dá para travar batalhas espirituais com capacidade mental. E Deus está entregando uma ferramenta poderosa, uma arma de guerra. E nós vamos agora usar armas espirituais. Nós vamos entrar no Espírito para vencer as guerras espirituais. Em nome de Jesus. Queridos, eu queria contar uma historiazinha para a gente concluir. Teve uma reunião de reavivamento lá nos Estados Unidos, e tinha muita criança lá, pastor Jason. Pastor, algo interessantíssimo essa história de avivamento. E esse reavivalista começou a ministrar sobre o Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre reavivamento. E aí as crianças, naquele culto de reavivamento do Espírito Santo, começou a tomar. E a filha de um pastor, com 9 anos, começou a falar em línguas. Foi batizada no Espírito Santo, começou a falar em línguas. E aí terminou aquele mover todo, ele chamou. Ele pegou a filhinha dele, o pastor, e ela disse: pai, está vindo daqui na minha barriga. E ela foi extremamente bíblica. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Pastor, de onde vai vir o avivamento? Ele vai vir lá de uma outra nação, de um avivalista, de um encontro, de uma conferência. Não, ele vem do teu espírito, é do teu interior que fluirá rios de água viva, é do teu ventre. Deus quer batizar, restaurando famílias. Muitas pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, porque eu estava vendo uma palavra do pastor aí. Nós não vamos crescer por métodos, nós vamos crescer pela unção. Ele disse que ele foi lá na igreja do David Ochoa, e ele sentou lá com o David Ochoa, e ele disse: tu quer ver o teu ministério ser fecundo, ser frutífero, milhares de almas se convertendo? Você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, você tem que andar com o Espírito, você tem que desenvolver uma vida espiritual. E eu quero dizer, chegou o tempo de nós, na Restaura Família, nós entrarmos debaixo de um governo do Espírito de Deus, para nós mergulharmos nos domínios de Deus e nós vermos milagres sobrenaturais. Deus vai usar você, Deus começa a tocar o teu interior, Deus começa a ativar a tua vida espiritual. Você começa, como disse Salomão, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, e ele prescruta o interior do homem. E isso tem a ver, porque do seu interior, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, porque eles patriam o interior do homem, e é de lá que Deus começa a fluir. Eu quero declarar um avivamento agora, querido. Nessa pandemia nós não temos para onde correr, então corra, calme o teu coração e acesse a dimensão do Espírito. Oh Deus, vamos adorar, vamos orar. Levanta tuas mãos aí, seja batizado agora no Espírito Santo. Oh, começa a fluir os rios de água viva do teu interior. Começa a sentir agora, as línguas brotarem, como a filha daquele pastor. Pai, está vindo daqui de dentro, está vindo de dentro, é do Espírito que flui as línguas. Ele já mora dentro de ti, ele já mora dentro de ti. Você é a residência, você é o templo do Espírito. Se alguém me amar, será amado pelo meu
meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei. O Espírito Santo começa a se manifestar agora. Oh, a Ele. Receba línguas, receba esse recurso sobrenatural. Estarei, então estavam todos reunidos no mesmo lugar, e eles oravam insistentemente e perseveravam unânimes em oração. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e pousou sobre eles línguas como de fogo, e cada um deles começou a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar: Deus vai encher todos aqueles membros, aqueles irmãos da Restaurando Famílias. Você que está na sua casa, Deus quer encher você, Deus quer liberar a língua de fogo, Deus quer reavivar o dom. Você que falava em línguas e achava que tinha perdido, não perdeu.